Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, né? Sou o professor Clécio, sou químico. Nós vamos ver aqui, pessoal, um pouco da introdução ao equilíbrio químico, né? Um dos conteúdos que faz parte aí da eletroquímica, tá? É um conteúdo que é ministrado no segundo ano, mas que, como é um conteúdo muito extenso, ele acaba sendo destinado a terceiros anos também, tá bom? Então, nessa parte introdutória, é uma aula rápida, não vai comer muito tempo de vocês, tá? É apenas uma introdução, nós não vamos entrar ainda nas constantes de equilíbrio, né? Vamos deixar aí para a próxima aula, e aí é que a gente entra com os cálculos, tudo bem bonitinho, tá? Então é o seguinte, gente, olha. Nós vamos aqui iniciar esse estudo da eletroquímica a princípio pela introdução, tá? Então vamos aqui. Conceitos de reações reversíveis, né? Então eu tenho uma reação, essa reação é uma reação reversível, tá? Dentro do conceito de equilíbrio, a gente vai ver primeiro aqui o que significa. É aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos, né? Então uma reação que vem representada como equilíbrio, vem uma setinha, vem duas setas, né? Duas flechas, uma apontando para a direita e outra apontando para a esquerda, indicando ali um equilíbrio. É a reação na qual os reagentes se transformam nos produtos, e à medida que esse pessoal se forma, regeneram os reagentes iniciais. Ou seja, é um ciclo. Da esquerda para a direita, ele vai formar o produto. E da direita para a esquerda, ele vai regenerar os reagentes. Então, é um ciclo. Então, a reação reversível é isso. Ela se desloca da esquerda para a direita e da direita para a esquerda simultaneamente, tá? No exemplo aqui, a gente tem uma reação, né, o monóxido de carbono mais o óxido de nitrogênio, formando o dióxido de carbono mais o óxido de nitrogênio. Então aqui eu tenho uma reação representada por essa setinha, mas lá no livro você vai ver uma setinha apontando para a direita e outra apontando para a esquerda. Eu coloquei assim só para indicar, tá? Mas são duas setas. Então aqui é uma reação reversível, ou seja, esse pessoal aqui que é o reagente, ele está indo para a direita para formar esses produtos, e essa galera aqui dos produtos está voltando para os reagentes para regenerar esse pessoal. Então isso é um conceito, né? Isso é uma reação reversível. Isso quer dizer que essa reação, quando isso ocorre, né, que ela fica alternando da esquerda para a direita, né, e da direita para a esquerda, isso significa aqui, né, que essa reação está em equilíbrio, tá? Por conta das suas reações reversíveis, tá bom? Muito bem. A reação da esquerda para a direita, a gente chama ela de reação direta, né? E a da direita para a esquerda, a gente chama de reação inversa, né? Ou seja, essa reação que sai da esquerda para a direita, nós chamamos de reação direta, porque ela está indo direto para os produtos, é a finalidade dela. E quando ela volta para os reagentes, nós chamamos de reação inversa, tá bom? Dentro do equilíbrio químico, né? O que seria o equilíbrio químico, né? É o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam, né? Ou seja, quando eu tenho da esquerda para a direita diretamente e da direita para a esquerda inversamente, simultaneamente, significa que essa reação está em equilíbrio, tá certo? Na mesma velocidade, quando elas se igualam. Então, nós temos aqui uma situação de equilíbrio. Dentro do equilíbrio químico, você tem o equilíbrio homogêneo, né? Que são aqueles que ocorrem em reações nas quais os reagentes e os produtos vão formar um sistema homogêneo. Um exemplo disso são reações em sistemas gasosos, né, como por exemplo essa daqui, que é uma reação de formação de amônia
né, eu tenho nitrogênio, né, gasoso, hidrogênio gasoso, formando a amônia gasosa. Ah, Clécio, mas isso aqui não é amônio não? Não, amônio, pessoal, se fosse NH4, aí seria amônio, né? Mas aqui nós temos a amônia. E a amônia é um exemplo de situação de equilíbrio, porque ela vem da esquerda para a direita, formando a amônia, e quando a amônia se decompõe, ela sai da direita para a esquerda, regenerando aqui os reagentes. Então isso aqui é um equilíbrio químico, é um exemplo, né? Então um equilíbrio homogêneo classificado dentro dos sistemas gasosos, tá bom? Além do homogêneo, nós temos o equilíbrio heterogêneo, né, que vai formar sistema heterogêneo. E um exemplo bem clássico são em substâncias sólidas e gasosas. Eu vou colocar aqui um exemplo, né, de algo sólido saindo para o gasoso, né, que é o carbono, reagindo com o oxigênio, formando o monóxido de carbono, né, o CO. Então isso aqui é uma reação de equilíbrio heterogêneo, né? Então eu tenho a parte sólida, que é o carbono, né, no seu estado sólido, indo para o estado gasoso, né, em sistema sólido e gasoso, tá bom? Substâncias sólidas e gasosas. Então quando eu tenho um equilíbrio em que as substâncias, eu tenho substâncias sólidas e gasosas, equilíbrio heterogêneo. Quando eu tenho uma situação de equilíbrio em que as substâncias são gasosas, né, somente gás, somente no estado gasoso, aí eu tenho um equilíbrio homogêneo, tá bom? Muito bem. Vamos ver agora o grau de equilíbrio, né? Lá no primeiro ano, você vê o grau de ionização. Aqui a gente vai ver o grau de equilíbrio, né? Um pouquinho diferente. Mas aqui é que ele diz aqui, né, que o alfa é o quociente entre a quantidade de um reagente em mols, né, que realmente reagiu até o equilíbrio, e a quantidade inicial de mols desse reagente. Pronto, isso aqui, se você for tentar decorar, isso aqui vai dar um nó no teu juízo, né? Mas a gente vai explicar pela fórmula. A fórmula, em cima dessa teoria, ficaria assim, que alfa seria igual à quantidade de mols que reagiu, né, que realmente reagiu, tá? Dividida pela quantidade inicial de mols. Para que serve esse cálculo, Clécio? Para mim saber a porcentagem que uma determinada substância reagiu por completo ou não, tá? Dentro de uma reação. Então aqui ele diz o seguinte, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Em uma determinada reação química, a quantidade de matéria de monóxido de carbono corresponde a 1 mol inicial, tá? Ao final da reação, reagiu apenas 0,80 mols, ou seja, 0,8 mols. Ele quer saber qual é o grau, né, qual o grau de equilíbrio da referida reação de CO, né, de monóxido de carbono. É simples, ó. É só você pegar a fórmula, desculpe aí, é só você pegar a fórmula e aplicar, né? Então eu tenho quantidade de mols que reagiu. Ele diz que reagiu 0,80, 0,8. Então alfa, tá, é igual a 0,8, tá, dividido por 1 mol, que foi 1 mol, quantidade de mol inicial. Então 1 mol. Tá só um zero mesmo, fica igual, né? Quando eu fizer essa divisão, 0,8 dividido por 1 vai dar 0,8. Muito bem. Ah, Clécio, mas aqui eu não sei. Qual foi a porcentagem? Qual foi a porcentagem que o CO reagiu? Simples, é só você pegar 0,8 e multiplicar por 100. Porcentagem, né? Multiplica por 100. Então 0,8 multiplicado por 100 vai dar 80. Então isso aqui, 80%, tá? Significa dizer que o meu alfa representa aqui 80%. Esses 80%, tá? Esses 80% aqui indica que reagiu 80% de CO, tá? No final dessa reação, né, que envolvia o monóxido de carbono, depois de tudo que ele formou o produto e tal,
ele reagiu apenas 80% dele. Tá bom? Reagiu muito, né? Uma substância chegar a reagir 80%, reagiu muito, tá bom? Então isso daqui é somente para você descobrir qual foi a porcentagem que uma determinada substância reagiu ao final de uma reação. É simples, né? Não tem muito o que fazer numa fórmula dessa. A alfa pega a quantidade de mol que reagiu e divide pela quantidade de mol inicial, né? O que teve bem no início, está aqui, ó, quantidade de mol inicial, quantidade de mol que reagiu, certo? Reagiu, né? Então, cálculo simples, fácil e prático de fazer, não tem muito que se esticar nesse assunto, tá bom? Bom, como aqui, pessoal, é uma aula apenas de introdução, né? Nós chegamos aqui ao final, era apenas 4 slides, né? Bem rapidinho, não tem muito o que fazer aí, tá? Lembrar de sempre dar uma estudada, dar uma pesquisada, tá bom? Curte aí, compartilha, se inscreve, tá bom? Agradeço demais, fiquem com Deus, até a próxima aula, se assim Deus permitir, tá bom? Um abraço.